pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina e você está no Universo Projetado. Na saga de documentar a construção de um curta-metragem independente de baixo orçamento e realizado por um pequeno grupo de pessoas, estou trazendo alguns vídeos falando sobre o processo e também como foi a minha experiência. E claro, no final também mostrar como que ficou toda essa construção. E hoje eu vou falar um pouco sobre a ideia e roteiro. No vídeo anterior, falei sobre o entendimento que eu precisava ter do chamado pipeline. Bom, quando tracei o caminho que iria seguir, eu tinha consciência de que 3 pontos estariam interligados para fazer o enredo acontecer. A junção entre criação da ideia do personagem, do cenário e da história, e a concepção do roteiro e dos primeiros rascunhos do storyboard. Isso aconteceu exclusivamente porque eu sabia que faria todas essas etapas sozinha. Então, para mim, seria mais fácil controlar essas etapas, o que tornaria um pouco mais fácil para mim. Então, vamos lá! Eu sei que cada pessoa tem sua forma de se inspirar, seja observando a vida, pessoas, momentos, seja vendo os filmes, documentários, música. E no caso desse curta-metragem, no qual eu escrevi o roteiro, tive a ideia e eu agi como a diretora, foi consideravelmente desafiador. Por razão de ter mais trabalho, teria que entender conceitos e estudar outros. Em contrapartida, havia a dinâmica de controle, que me deixava mais livre para criar. Então era uma dualidade interessante. Minha primeira definição e pilar de estruturação foi delimitar a história em um tempo linear, ou condensado. Afinal, achei que isso tornaria o processo mais simples para um curta, mais fácil de manuseio. O tempo define a estrutura da narrativa, sua sequência, duração e manipulação entre passado, presente e futuro. O tempo organiza quando e como os eventos acontecem. Outro ponto importante para mim foi buscar o conceito de querer versus precisar. Ou seja, compreender a diferença entre o que o personagem deseja e o que ele realmente necessita para evoluir. O querer está ligado ao objetivo externo da trama, enquanto o precisar diz respeito à transformação interna, a lição moral ou emocional que o herói, o personagem, aprende ao longo da história. Essa relação cria camadas mais profundas e dá sentido à jornada do personagem, tornando sua trajetória mais humana e significativa. E no último vídeo que eu coloquei no canal, ao qual eu falei sobre narrativa visual, sobre significante, significado, pode parecer uma coisa meio chata, uma teoria meio, bom, que desnecessário, né? Bom, isso é óbvio. Só que eu quero começar a mostrar como que eu pensei essa questão simbólica dentro da narrativa. Obviamente que foi desafiador, porque era a primeira produção que eu fazia, que eu dirigia, tendo o começo, meio e fim, e sendo um processo que eu dependia de outras pessoas. Porque, como eu disse no outro vídeo, cinema não se faz sozinho. E é interessante achar uma equipe que vá comprar sua ideia. Então, vamos para o finalmente. No início, eu sabia que eu queria uma produção que fosse livre para todos os públicos. E para isso, eu sabia que eu não podia utilizar de assuntos muito pesados. Outro ponto também importante que eu falei no outro vídeo era que eu queria uma produção sem diálogos, sem falas, para que o curta ele chegasse a mais pessoas. Além disso, né, algo que eu realmente queria é que essa história envolvesse conexão. Talvez uma amizade, talvez algo familiar, né, o family issues. Com essa ideia em mente, então, eu busquei curtas que envolvessem essa dinâmica. E eu vou incluir aqui os curtas que me inspiraram. E aí você me pergunta, né, bom, também tem filmes que envolvam esse family issues? Só que trazer curtas-metragens foi uma questão de narrativa, porque curta-metragem ele tem um tempo reduzido, obviamente, e as histórias elas precisam se resolver nesse período. E como a gente sabe, filme ele dá tempo suficiente para você conhecer o ambiente, conhecer o personagem. Curta-metragem não. Curta-metragem é um recorte de alguma coisa. E você precisa entender a mensagem da forma mais rápida possível e mais limpa. Como a maioria dos curtas nessa lista eram da Pixar, fui atrás de entender qual o pensamento do estúdio em relação ao desenvolvimento da história. Então, nesse contexto, algo que a Pixar leva muito em consideração é experiências próprias. Para melhor entendimento,
levei em consideração os vídeos Introduction to Storytelling, da Khan Academy, e Por Dentro da Pixar, episódio 5. No primeiro vídeo mencionado, Pete Docter, renomado cineasta e animador da Pixar, discute a importância de incorporar ao projeto experiências e lembranças pessoais. Ele comenta que os momentos em que uma pessoa pode ter sentido de um modo único, singular, podem ser a chave para estabelecer uma conexão emocional com o espectador, pois apesar de serem acontecimentos isolados, as pessoas sentirão interesse e podem se enxergar em tais situações. Já no segundo vídeo, Dan Scanlon, diretor de animação e roteirista, fala sobre a mesma conceituação, na busca pela inspiração dentro de si. Ele destaca que determinados assuntos, mesmo que causem vergonha ou medo, muitas vezes são as fagulhas iniciais para encontrar uma ideia envolvente. E eu esqueci de outro vídeo quando gravei, mas também tem o Spark Story, que fala sobre a construção de 2 curtas-metragens da própria Pixar, que inclusive também fala sobre essa dinâmica já falada. Eu levei um certo tempo para pensar na ideia que eu queria, mas cheguei na conclusão de algo que eu sempre escutei meus pais falando de forma mais nostálgica e inocente, né, sobre a juventude deles, sobre seus objetivos, seus sonhos, mas que no fim acabou mudando de rota, que é normal, né? Quem que tem a vida que achou que teria? E sempre me peguei pensando sobre esse contexto. Mas será que eu, meu irmão, fomos uma trave nesse sonho deles? Será que realmente iriam realizar o sonho em algum momento? E nesses momentos eu me senti um pouco ingrata, porque, querendo ou não, a gente, né, a gente vai crescendo, criança, adolescente, fica um pouco revolto em alguns momentos. E quando a gente é criança, a gente não entende, né? Mas tem muito sacrifício envolvido dos adultos. Mas com o tempo também, eu entendi que o caminho mudou para eles. Mas não significa que eles não gostavam. Eles não viveram aquilo que eles achavam que viveriam quando eram jovens, mas viveram outras coisas. Foi apenas outro caminho. Então eu trouxe esse conceito e pensei, bom, por que não fazer um curta-metragem sobre isso? Mostrar aí uma evolução? A primeira coisa que fiz assim que percebi a semente de uma ideia foi colocá-la no papel e destrinchá-la em várias frentes possíveis. Eu sou uma pessoa que gosta de rascunhar bastante, de escrever, de desenhar, e eu vou tentar mostrar um pouco desse processo através desse aspecto. Prosseguindo, essa foi a minha pasta de organização. Feita à mão, porque também usei o Trello. Acabei me dividindo entre os dois. Como podem ver, eu coloquei alguns termos e ferramentas que podem ajudar na construção, mas particularmente não fiz todos. Dependeu do que eu achei necessário e útil. Afinal, eu nunca tinha feito isso sozinha, mas percebi o que necessitava. Então, nesse caso, fiquei no argumento, sinopse e roteiro. Aqui, coloquei no papel a ideia que já comentei aqui no vídeo. A partir disso, ao definir um objetivo narrativo, comecei a rascunhar uma noção de quem seria o meu personagem. Dei uma rascunhada e tudo mais, depois me questionei tudo novamente. E agora com perguntas específicas, se valia a pena ou não contar a história, se o personagem seria interessante, se combinaria. Inclusive, naquela época, alguns professores me orientaram a dar um significado maior ao personagem principal. Ele, hoje, é uma raposa, mas no início era um rato, porque eu queria fazer uma homenagem ao meu primeiro projeto e tudo mais. Só que me disseram que talvez fosse interessante buscar algo com um significado mais universal. Foi então que pesquisei que tipo de personagem poderia funcionar melhor. Eu já tinha definido que não queria tratar diretamente de um ser humano. Se eu estava fazendo um curto animado, queria puxar para um lado mais fantástico. Em um dos documentários que vi, descobri que raposas machos são bastante dedicados aos filhotes. Ensinam eles a sobreviver e até caçar, algo que geralmente é feito mais pelas fêmeas. Achei isso muito interessante, e foi aí que eu decidi. Seria uma raposa. Como a história seria em 2, o segundo personagem também seria um bichinho, e de preferência, algo próximo a um canídeo. Ficou aí um meio termo, chegando à conclusão de um cão guaxinim, coisa que até esse momento não sabia que existia. Já que a gente acostuma só pelo guaxinim normal, essa escolha foi por conta do design. Na minha cabeça, parecia ser mais fácil seguir um padrão de modelagem, mas isso é coisa para próximos vídeos. Bom, definido mais ou menos o personagem e o contexto da história,
Escrevi a base final. Bill é uma raposa que sonha em viajar pelo mundo com sua mochila, colecionando lembranças de suas aventuras. Nino, por outro lado, é um filhote de guaxinim extremamente dependente que almeja atenção e carinho. Em um encontro fortuito, esses dois personagens, inicialmente desconhecidos e desprovidos de qualquer conexão, são inesperadamente unidos, apesar de algumas diferenças e relutância inicial de Bill em aceitar essa mudança de plano. Gradualmente desenvolvem vínculos afetivos e familiares. Dentro disso, uma vida compartilhada significa enfrentar desafios, tanto internos quanto externos. E os ciúmes de Nino e as fascinações de Bill por sua mochila, que representa seu objetivo primordial, se colidem e causam desconfortos e desestabilizam a convivência. A trama destaca os desejos de dois personagens convergindo entre si, e que, através deles, desenvolvem transformações positivas e compreensivas. Existem diferentes formatos de roteiro, que variam conforme a etapa do processo. No meu caso, utilizei somente o roteiro literário, escrito em formas de cena, diálogos e descrições, e com formatação própria. Não vou me aprofundar no estudo desse formato, já que há bastante conteúdo de qualidade já no YouTube, que inclusive eu também usei. Mas vale comentar que eu usei os Celtics, que possui uma versão gratuita, que permite escrever 1 ou 2 roteiros por vez. E com isso, a formatação em si não foi um problema. Então, fui para o roteiro. Essa é a versão 2. E no final, cheguei a umas 12 versões, ou tratamentos, né, como alguns chamam. Isso é normal, e talvez tivesse feito mais se tivesse mais tempo. Como dá pra ver, o rascunho foi grande e muita coisa mudou. A ideia foi sendo ajustada conforme ia avançando. Durante o processo, também partia um pouco para o desenho. Afinal, a inspiração vem de várias formas possíveis. Como eu nunca tinha feito tratamentos antes, precisei encontrar uma forma de não me perder. Por ser uma narrativa linear, ficou mais fácil controlar esse andamento. Eu seguia pontos principais dos acontecimentos, e assim ia passando de uma versão para outra. Tem muita questão da frustração, sim, porque você não chega a um resultado que você quer e você vai passando de versão a versão. Em um momento você vai ter que aceitar a sua versão e senão você nunca vai pra frente. Mas você pelo menos tem que ter uma versão que você vai ter uma boa mensagem. Depois de mostrar que existem muitas versões, muitos caminhos, muitas possibilidades, vamos falar um pouco sobre a construção e sobre como que o simbolismo ele entra dentro da minha animação. O principal objeto simbólico da história é a mochila. Além da simbologia simples e direta que mencionei no vídeo anterior, em que ela indica ao espectador que o personagem está se preparando para uma viagem, aqui, a mochila ganha uma camada adicional. Ela passa a representar não apenas a partida, mas também o desejo, o querer que impulsiona a narrativa. Ela aparece em quase todas as cenas. A mochila simboliza a dualidade do personagem, entre o momento vivido e a expectativa que ainda o consome. Minha intenção, porém, na construção, foi não concentrar essa carga simbólica apenas na raposa, mas também inserir um elemento de ciúme no filhote, ampliando o conflito emocional entre eles, marcando o ponto de transformação e crescimento pessoal para ambos. O calendário é outro ponto a ser mencionado, por ser um marcador dos primeiros dias. Em primeira aparição, mostra as semanas riscadas e uma data marcada, o exato dia que o curta inicia. E depois, nas próximas cenas, é nítido como o plano foi frustrado. De resto, vou deixar para verem no próprio curta. Finalizando o vídeo por aqui, porque eu esqueci de gravar pessoalmente. Toda essa etapa, apesar dos momentos frustrantes pela falta de liberdade criativa causada por limitações financeiras e de tempo, foi um enorme aprendizado. Não posso dizer que o roteiro é genial, longe disso, mas como primeira experiência desse tipo de projeto, considero um ótimo ponto de partida. No fim, gostei de perceber que as versões precisam de tempo para amadurecer, então vai ter várias versões. E que esse processo acaba te levando por caminhos diferentes e inesperados na história. Apesar dos limites, é legal entender que isso faz parte da criação.
E no próximo vídeo eu vou falar sobre a parte visual, os sketches, o design dos personagens, o desenvolvimento dos cenários e tudo mais. Quero mostrar um pouco do processo criativo, o que funcionou, o que não deu certo e os aprendizados também que vieram a partir disso. E, claro, sempre pela minha visão. Então, agradeço por mais esse vídeo e vejo vocês na próxima. Até mais!